Seja muito bem-vindo a este momento de oração, onde juntos vamos clamar com fé, autoridade e unção. Aqui é território de guerra espiritual. Aqui é lugar de vitória, de livramento e de restauração. Prepare o seu coração, feche os olhos, porque hoje vamos levantar um clamor poderoso contra toda a bruxaria, feitiçaria e espíritos mulambo que tentam agir no seu lar. Fique comigo até o fim, porque Deus vai se manifestar com fogo e glória neste ambiente. O inimigo vai cair por terra, e o nome do Senhor será exaltado. Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro, nesta hora solene, eu me coloco na tua presença com temor e com reverência. Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, levanto minha voz neste momento para clamar por proteção total e cobertura espiritual sobre o meu lar, que os céus se abram agora em meu favor, e que os teus anjos guerreiros com espadas flamejantes desçam para cercar esta casa com fogo do céu. Toda brecha, toda entrada, toda janela espiritual seja agora fechada, selada e consagrada pelo sangue do Cordeiro, ó Deus Altíssimo. Meu lar é altar, meu lar é território consagrado ao Senhor. Nenhuma bruxaria, nenhum feitiço, nenhum despacho, nenhuma oferenda demoníaca terá poder sobre esta casa. Toda obra feita com terra de cemitério, toda vela acesa em encruzilhada, todo nome colocado em boca de bruxa, todo boneco perfurado, toda oferenda feita aos pés de árvore, toda garrafa enterrada com meu nome, todo papel escrito com intenção de destruição, eu queimo agora com fogo santo do Espírito Santo de Deus. Senhor, entra nesta causa, faz justiça nesta batalha. Espírito Santo habita nesta casa. Sela cada cômodo com tua glória. Nenhuma presença contrária à tua santidade terá espaço aqui. Eu declaro que este lugar não é abrigo para espírito mulambo, nem para encosto, nem para espírito zombeteiro, nem para espírito de miséria, prostituição ou desordem. Em nome do Senhor Jesus eu invoco o poder da palavra e declaro: nenhuma entidade caída terá repouso dentro destas paredes. Toda energia negativa, toda carga espiritual densa, toda influência oculta, todo espírito enviado para sugar, corromper, dividir, manipular, controlar ou destruir, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Espírito mulambo, você não tem lugar nesta casa. Você que vem disfarçado de familiar, você que tenta se infiltrar por sonhos, por objetos consagrados, por vozes que sussurram, por sombras que se movem, por cheiros estranhos e movimentos no escuro. Seja desmascarado agora. Seja queimado. Seja expulso. Eu lanço fogo contra você. Fogo nos corredores. Fogo nos quartos. Fogo nas paredes. Fogo no telhado. Fogo na porta da frente e fogo no quintal. Espírito mulambo, você não é bem-vindo. Você não é convidado. Você é intruso. E intruso aqui não fica. Em nome de Jesus, fora. Senhor dos exércitos, envia os teus arcanjos com armaduras resplandecentes. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, entra com tua espada. Luta em meu favor. Vem contra toda a estrutura espiritual montada para vigiar minha casa, que toda sentinela do inferno, todo espírito espião, todo demônio que tenta monitorar minha rotina espiritual, seja cegado agora, em nome de Jesus. Nenhum demônio terá acesso à minha intimidade. Nenhum espírito terá legalidade sobre o meu lar. Declaro que esta casa é luz. Esta casa é cheia da presença de Deus. Aqui há louvor. Aqui há adoração, aqui há jejum, aqui há palavra, aqui há guerra espiritual. E toda guerra espiritual travada nesta casa será vencida, pois o Senhor é o Deus das batalhas. Todo objeto de bruxaria escondido, enterrado, colocado, costurado, escondido em frestas, oferecido com nome falso ou plantado com maldade, seja revelado. Espírito Santo sopra agora e revela o que está escondido. Tira o véu, ilumina os cantos escuros, desmascara o oculto, que toda obra feita de forma silenciosa, com intenção de destruir casamentos, gerar discórdia, provocar doenças,
atrair pobreza, instalar confusão ou provocar suicídio, seja desfeita agora com o poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro: o altar da bruxa está quebrado. O feitiço da cartomante foi cancelado. O ritual da feiticeira perdeu a força. E a palavra da boca do feiticeiro não se sustenta diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. Senhor, consagra cada parede com teu sangue. Consagra o chão, o teto, os móveis, os utensílios, os eletrodomésticos, os armários, os aparelhos eletrônicos. Que nada seja brecha. Que nenhum objeto seja isca. Que nenhum presente seja porta de entrada. Que toda música consagrada ao inferno seja rejeitada. Que todo costume oculto que abre legalidade seja cortado pela raiz. Pai, ensina-nos a manter a casa espiritual em ordem. Que cada pessoa que habita aqui esteja debaixo da tua cobertura. Que todos estejam blindados com a armadura de Efésios 6. Que haja oração nos lábios, fé no coração, santidade nas atitudes e temor no espírito. Espírito mulambo, ouve com clareza. Você não tem poder aqui. Você que se alimenta de sujeira espiritual, você que se alimenta de confusão, de desorganização, de pecado oculto, de portas abertas, de objetos consagrados, perdeu. Porque agora esta casa está debaixo do sangue. Agora esta casa está guardada pelo leão da tribo de Judá. Agora esta casa é protegida por anjos com lanças de fogo. Agora esta casa é lugar de glória. Eu declaro: o véu foi rasgado, e esta casa foi selada com a unção que despedaça o jugo. Toda a influência de ciganas espirituais, entidades de rua, espíritos de miséria que andam com roupas sujas, véus cobrindo o rosto e aparência de sofrimento, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, repreende a língua do invejoso, a palavra do maldizente, o decreto do caluniador, a maldição do falso profeta. Todo plano arquitetado para destruir este lar seja frustrado agora. Toda imagem feita com intenção de amarrar a paz, de paralisar os projetos, de criar brigas e conflitos, seja despedaçada. Que todo espírito que ronda de madrugada, todo vulto que aparece, toda presença estranha que se manifesta durante o sono, desapareça. Seja queimado, seja arrancado, seja expulso. Eu dou uma ordem espiritual agora. Nenhum espírito mulambo permanecerá nesta casa. Nenhuma força oculta se instalará nos quartos. Nenhum demônio usará este lar como pousada. Esta casa pertence ao Senhor. Esta casa tem dono, e o dono é Jesus Cristo. Declaro agora, com toda a autoridade espiritual dada pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo é Senhor desta casa. Nenhum outro nome será adorado aqui. Nenhum outro espírito será invocado aqui. Nenhum altar demoníaco será levantado aqui. Esta casa é território santo. Esta casa é ambiente consagrado. Esta casa é muralha contra o inferno. Esta casa será abrigo de bênção e não de maldição. Esta casa será casa de profecia e não de encantamento. Esta casa será casa de fé e não de medo. Esta casa será casa de vida e não de destruição. Esta casa será lar de paz e não de tormento. Senhor, eu clamo por justiça contra toda bruxaria lançada, contra todo espírito mulambo enviado, contra toda macumbaria feita com nome falsificado, com endereço de propósito, com intenção maligna. Que venha fogo do céu, que venha a espada do alto, que toda corrente seja quebrada, que todo laço seja cortado, que todo encantamento seja anulado, e que a tua mão poderosa paire sobre este lar, dia e noite, noite e dia. Que nenhum mal tenha sucesso, que nenhuma seta ache alvo, que nenhuma maldição encontre pouso, porque esta casa está nas mãos de Deus. E eu continuo em oração, com fé inabalável e espírito guerreiro. Eu não recuo, eu não me calo, eu não me omito. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu permaneço na brecha, com a espada do Espírito em punho, com os joelhos dobrados, com os olhos fixos no autor e consumador da fé. Eu não temo feitiçaria.
Eu não me curvo diante de ameaças espirituais. Eu não aceito opressões noturnas nem pressões no meio da madrugada. Toda opressão feita por espíritos mulambos, toda tentação alimentada por demônios de rua, todo tormento noturno que entra como pesadelo, paralisia ou sussurro, seja desfeito agora pelo sangue de Jesus. Senhor, que cada parede desta casa se torne um muro de fogo, que cada telha seja guardada por anjos vigilantes, que cada canto da casa, onde algum espírito tentou se esconder, seja agora exposto à luz da glória de Deus. Nenhum espírito imundo resistirá ao fogo do Espírito Santo. Todo espírito que age por contratos antigos, por pactos de antepassados, por palavras liberadas por terceiros, por maldições hereditárias, eu declaro, o ciclo foi quebrado. O contrato foi rasgado. O pacto foi anulado. A legalidade foi removida. E a autoridade de Jesus Cristo se manifestou. Esta casa está coberta. Esta casa está limpa. Esta casa está livre. Espírito Santo, enche este ambiente com teu bálsamo. Que o óleo da unção escorra pelas paredes. Que a brisa suave do céu percorra cada espaço. Que o som do céu ecoe dentro deste lar. Que o som de louvores quebre em toda frequência maligna. Que o som da palavra seja espada cortante contra todas as vozes do inferno. Nenhum som de choro por tormento se ouvirá aqui. Nenhuma noite será marcada por medo ou sobressalto. Toda presença que chega com sandálias sujas, vestes esfarrapadas e cheiro de cemitério, eu expulso agora em nome de Jesus. Você que vem para trazer prostituição, desobediência, adultério, brigas familiares, divisão entre pais e filhos, confusão entre irmãos, está derrotado. Vai embora. Nunca mais volte. Senhor, eu clamo pelo poder do teu sangue, o sangue que foi derramado no Gólgota, o sangue que clama mais alto do que o sangue de Abel, o sangue que purifica, o sangue que liberta, o sangue que protege, o sangue que cobre. Cobre, Senhor, a minha porta. Cobre as janelas. Cobre o portão. Cobre a entrada da casa. Cobre os quartos. Cobre cada utensílio. Cobre cada vida. Que não haja espaço para ataques. Que não haja brechas para visitas espirituais indesejadas. Que todo espírito mulambo que ronda, que espia, que sonda, que observa, seja cercado por anjos agora. Que perca o caminho. Que perca a força. Que caia por terra, porque o Senhor é escudo ao redor. Eu declaro agora no mundo espiritual, esta casa é uma fortaleza de Deus. Esta casa é lugar de vida. Esta casa é ninho de paz. Esta casa é ambiente de crescimento espiritual. Os filhos que aqui vivem terão sonhos santos. Os adultos que aqui oram terão revelações do alto. Os que aqui pisam com o coração limpo serão abençoados. Mas os que entrarem com intenções ocultas, com objetos consagrados, com palavras maliciosas, com olhos invejosos, não permanecerão. Porque a presença de Deus vai expor, vai revelar, vai mover, vai agir. Todo espírito mulambo que vem escondido dentro de visitas humanas, que tenta se infiltrar por alianças contaminadas, será arrancado. Senhor, destrói todo o altar demoníaco que foi levantado em nome desta casa. Toda fotografia usada em rituais, todo endereço lançado em feitiçarias, toda vela acesa para destruir minha paz, seja apagada agora pelo vento do Espírito Santo. Queima, Senhor. Queima com fogo celestial toda oferenda feita em encruzilhada, em mata, em praia, em beira de rio, em cemitério, em cachoeira, em quintal, em frente de casa. Queima todo despacho com pó de cemitério, com farofa, com sangue de animal, com tranca de porta, com bonecos, com fitas, com panos sujos. Queima toda magia feita com o intuito de afundar esta casa em dívidas, em gritos, em sofrimento, em discórdia, em medo. Espírito mulambo, você que recebe oferenda para perturbar famílias, você que foi invocado por alguém para destruir este lar, ouça bem, você está expulso. A autoridade de Jesus Cristo te lança fora. Você não se esconderá nos armários. Você não se manifestará em cheiros. Você não falará pelos sonhos. Você não tocará nos filhos. Você não manipulará os pensamentos.
Você não se comunicará com ninguém. Você foi desmascarado, e em nome de Jesus Cristo você cai por terra, acorrentado, silenciado, destruído e banido para as regiões secas, sem retorno. Senhor, fortalece os muros espirituais desta casa. Fortalece a oração no altar familiar. Fortalece os jejuns. Fortalece os louvores. Fortalece os estudos da palavra. Fortalece a vigilância espiritual. Que ninguém aqui durma com a alma desprotegida. Que ninguém aqui ande com a mente vulnerável. Que ninguém aqui viva com a vida aberta para o mal. Dá discernimento. Dá sensibilidade. Dá autoridade. Dá temor. Que cada membro desta casa seja um soldado. Que cada um aqui entenda o poder da vigilância. Que todos se alinhem espiritualmente. Que cada quarto seja um ponto de intercessão. Que cada porta da casa seja ungida. Que cada canto seja consagrado. E eu declaro mais uma vez em alto e bom som, para o mundo espiritual ouvir: esta casa pertence ao Deus Altíssimo. Esta casa é lavada pelo sangue de Jesus. Esta casa está cercada por fogo. Esta casa está firmada sobre a rocha. Esta casa não será abalada. Esta casa é invisível aos olhos do inimigo. Esta casa é silêncio para espíritos de confusão. Esta casa é barulho de glória para o céu. Esta casa é farol para os anjos. Esta casa é sombra para os que estão cansados de lutar, mas é espada para os demônios. É trovão para os bruxos. É terremoto para os encantadores. Porque onde Deus habita, o mal não prevalece. E eu oro com fé. Eu oro com certeza. Eu oro com convicção. Não oro com dúvida. Não oro com medo. Não oro com hesitação. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou templo do Espírito. Eu sou servo do Altíssimo. Esta casa é a extensão do meu altar. E o altar que está limpo atrai fogo do céu. Que venha o fogo. Que desça o fogo. Que consuma tudo o que não provém de Deus. Que destrua as pragas. Que expulse os demônios. Que queime as raízes do mal. Que feche as portas que foram abertas em ignorância. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado neste lugar. Senhor dos exércitos, Deus que vence batalhas visíveis e invisíveis, eu me levanto em nome de Jesus Cristo para continuar esta oração com ousadia, com autoridade e com confiança total na tua justiça. Eu declaro que esta casa é território sagrado. Este lar está separado das obras do inferno. Este lar está blindado contra ataques vindos de cultos malignos, encantamentos e toda forma de bruxaria. Nenhuma força espiritual das trevas terá poder para prevalecer sobre os meus. Toda intenção oculta lançada contra esta morada está desfeita. Toda manipulação astral é agora despedaçada pelo poder do Deus vivo. Todo espírito mulambo que ronda em becos escuros, que habita em esquinas malditas, que se alimenta da desgraça das famílias, que invade lares para causar pobreza, desordem, adultério, vícios e contendas, está proibido de agir. Em nome de Jesus você está paralisado. Toda força espiritual que tenta trazer desânimo, peso espiritual, confusão de pensamentos, quebra de aliança, frieza espiritual, seja agora removida. Eu clamo: Arcanjo Miguel, com tua espada flamejante, entra neste lar e expulsa todos os espíritos que se disfarçam de tristeza, que se infiltram como desânimo, que se mascaram de rotina pesada. Expulsa, Arcanjo do Senhor, com autoridade, os visitantes das trevas. Senhor, o teu nome é torre forte, e é a ti que eu corro neste momento. Cubra esta casa com a tua presença. Que a tua glória seja sentida no ambiente. Que a tua luz invada todos os espaços. Que nenhum canto escuro permaneça oculto. Que nenhuma opressão escondida nos cantos da alma continue dominando a mente dos que aqui habitam. Eu declaro que todo espírito mulambo que age na mente tentando roubar o sono, colocando ideias de fracasso, voz de suicídio, suspiros de medo, será silenciado agora. Em nome de Jesus Cristo eu dou ordem espiritual para que esses demônios sejam lançados no abismo e que o Espírito Santo tome o lugar.
Espírito de Deus, sopra a vida neste lar. Que onde havia peso, venha leveza. Que onde havia divisão, venha unidade. Que onde havia inquietação, venha paz. Que os moradores desta casa experimentem noites tranquilas, sonhos proféticos, visitas angelicais e direção divina. Eu oro agora contra toda praga lançada por língua maligna, toda palavra de maldição, todo desejo oculto de destruição, toda praga dita em segredo, seja agora desfeita, anulada, cancelada. Não prosperará encantamento contra os filhos de Deus. Nenhum mal se aproximará desta tenda. Nenhum agouro se cumprirá. Nenhum decreto do inferno encontrará abrigo neste endereço. Pai, eu rogo agora pela purificação do ar espiritual desta casa. Que o ar que circula aqui seja tomado pela tua glória. Que o ambiente seja invadido por uma atmosfera de adoração. Que os louvores ecoem nos corredores. Que os anjos se alegrem com o som da santidade. Que a voz do inimigo se cale. Que os lamentos das trevas cessem. Que o rugido do leão de Judá prevaleça. Eu dou ordem para que toda corrente de maldição seja quebrada. Toda presença maligna que tenta permanecer escondida, se alimentando de pecados ocultos, de feridas emocionais, de desavenças não resolvidas, seja expulsa agora com gritos de guerra celestial. Senhor, guarda esta casa do engano. Guarda esta casa das armadilhas. Guarda esta casa das distrações que abrem portas para demônios se alojarem. Que o discernimento espiritual aumente. Que haja vigilância contínua. Que cada morador aqui se levante como sentinela do lar. Que cada um compreenda a importância de manter o ambiente limpo espiritualmente. Eu oro para que nenhuma aliança com o oculto passe despercebida. Nenhuma amizade contaminada. Nenhum objeto consagrado. Nenhuma música profana. Nenhum hábito carnal. Nenhuma brecha legal. Tudo que o inimigo tenta usar como ponte para entrar nesta casa, eu corto agora, em nome de Jesus Cristo. Deus justo, levanta uma muralha espiritual ao redor deste lar. Que nenhum ataque de bruxaria, feitiçaria, vodú, umbanda, candomblé, quimbanda ou qualquer ritual maligno se estabeleça aqui. Que os olhos espirituais dos inimigos sejam cegados. Que os ouvidos deles sejam surdos ao nome desta casa. Que a boca deles seja impedida de continuar lançando maldição. Que todo trabalho feito em oferenda, em sacrifício, em promessas de destruição, seja agora desmanchado pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, queima os nomes envolvidos nesses pactos. Queima os objetos usados. Queima o altar construído contra este lar. Eu declaro guerra espiritual contra todo espírito mulambo que tenta voltar 7 vezes mais forte. Você que foi expulso e tenta retornar, será vencido mais uma vez. Você não terá morada aqui. Você não encontrará brechas. Você não terá espaço. Você não será bem-vindo. Esta casa é do Senhor. Este endereço está guardado. Esta família é separada. O sangue de Jesus cobre o teto, as paredes, o chão, os objetos, os documentos, as roupas, os alimentos, os móveis, os aparelhos eletrônicos, o carro na garagem, o portão de entrada, a rua em frente e tudo o que cerca este lar. Senhor, se houve acesso legal dado ao inimigo por ignorância, por pecado não confessado, por envolvimento com coisas espiritualmente perigosas, por pessoas que entraram trazendo cargas espirituais negativas, eu peço, revela, mostra, expõe, e uma vez exposto me dá força para cortar, me dá coragem para eliminar, me dá discernimento para resistir, que nenhum espírito tenha descanso neste lar, que nenhum mulambo tenha lugar neste altar, que nenhuma força espiritual inimiga encontre conforto aqui, que tudo o que não é do Senhor comece a se incomodar, comece a ser sacudido, comece a ser desmascarado, até ser totalmente arrancado. E eu oro agora para que a paz que excede todo entendimento tome conta desta casa, que as brigas cessem, que os gritos se calem, que o amor floresça, que a comunhão seja restaurada, que o ambiente seja consagrado diariamente, que o som da palavra seja constante, que as conversas edifiquem, que os visitantes sejam impactados,
Que a presença de Deus seja percebida por todos que entrarem. Que mesmo os ímpios sintam algo diferente e reconheçam que Deus habita neste lugar. Que os demônios batam em retirada. Que os bruxos desistam. Que os invejosos fiquem confusos. E que o nome de Jesus Cristo continue sendo exaltado aqui. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o mesmo Deus que enviou fogo dos céus nos dias de Elias, envia agora fogo consumidor sobre toda a ação maligna que tenta se ocultar dentro deste lar. Queima, Senhor, toda a bruxaria feita com o nome dos moradores desta casa. Queima agora todo o pó, toda vela, toda oferenda, toda imagem, toda fotografia usada em rituais de destruição. Queima os contratos assinados com sangue. Queima as palavras sussurradas nas madrugadas por feiticeiros. Queima os planos de destruição que foram desenhados nas mesas das trevas. Que todo altar erguido em cemitérios, encruzilhadas ou rios, contra este lar seja agora totalmente destruído. Que a tua justiça prevaleça. Eu clamo neste momento por intervenção divina contra o espírito mulambo, que se infiltra sorrateiramente nas rotinas da casa, trazendo atraso financeiro, brigas constantes, vícios, contaminações emocionais, perda de foco e embaraços. Espírito mulambo, tu que rondas os lares em busca de portas abertas, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus Cristo, retira-te agora. Solta as emoções dos moradores, solta os corpos dos adoecidos, solta as mentes aprisionadas, solta as portas da prosperidade, solta os sonhos engavetados. Tu não tens poder legal aqui. Esta casa foi selada pelo sangue do Cordeiro. Senhor, eu levanto um clamor pelas paredes desta casa. Que cada parede seja ungida pela tua presença. Que nenhuma muralha espiritual do inimigo se esconda nas rachaduras. Eu oro pela porta de entrada, que seja guardada pelos anjos de guerra. Que seja uma linha de contenção espiritual, onde nenhum mal possa ultrapassar. Que toda visita portadora de cargas malignas seja impedida de cruzar este limite. Que todo espírito que usa objetos para acessar o ambiente seja agora impedido de agir. Toda corrente colocada em portas ou janelas em nome de demônios ocultos seja quebrada. Pai, visita o quarto de cada morador. Visita os colchões, os travesseiros, as roupas de dormir. Visita os armários, os banheiros, os corredores, a cozinha, o quintal, o sótão, o porão, cada centímetro desta casa. Se houver objetos amaldiçoados, revela. Se houver vestígios de feitiço enterrado no terreno, mostra. Se houve pactos antigos, alianças malditas, visitas de pessoas consagradas ao ocultismo, corta os laços agora. Em nome de Jesus Cristo eu cancelo todo vínculo espiritual com o reino das trevas. Eu renuncio toda herança espiritual maldita que tenta se manifestar neste endereço. Espírito Santo, sopra vento novo neste ambiente. Que a atmosfera da casa mude radicalmente. Que o som da guerra espiritual seja substituído pelo som da paz. Que os gritos sejam substituídos por louvores. Que os choros silenciosos sejam substituídos por risos sinceros. Que o cansaço espiritual seja vencido pelo renovo do alto. Eu oro para que os anjos de guerra se posicionem nos 4 cantos deste terreno. Que guardem o portão. Que patrulhem o telhado. Que vigiem o interior. Que andem durante a madrugada. Que nenhum espírito mulambo, nenhum enviado das trevas, nenhum manipulador espiritual tenha sucesso aqui. Senhor, se houver objetos consagrados à feitiçaria dentro desta casa, quebra agora. Se houver estátuas, imagens, talismãs, quadros, roupas, joias, utensílios, instrumentos ou qualquer item carregado espiritualmente, que percam agora toda influência maligna. Eu clamo por discernimento para saber o que deve ser removido. Dá sensibilidade aos olhos espirituais dos que aqui moram, para que reconheçam o que o inimigo tem usado como porta de acesso. Que toda carga espiritual oculta seja desmascarada. Que nada permaneça escondido. Que a luz da verdade penetre e revele o que precisa ser eliminado. Declaro agora, em nome de Jesus Cristo, toda a trama de destruição contra este lar está cancelada. Todo espírito que sopra mentiras nos ouvidos dos moradores está calado.
Todo demônio que tenta influenciar decisões familiares está derrotado. Toda entidade que tenta agir nas sombras está sendo exposta. Toda presença de espírito mulambo está sendo desintegrada. Todo plano de feitiçaria feito para atrasar, amarrar, adoecer, separar ou matar está sendo desfeito agora pelo poder do Altíssimo. Deus vivo, que toda casa onde esta oração for feita seja cercada por um muro de fogo. Pai Santo, guarda os filhos desta casa, guarda os pais, guarda os casais, guarda os solteiros, guarda os idosos, guarda os animais domésticos, guarda até os aparelhos eletrônicos que o inimigo tenta usar como brechas. Nenhum espírito das trevas terá acesso à mente dos moradores através da internet, da música, das imagens ou de palavras ditas por vozes ocultas. Todo espírito enganador que tenta se disfarçar de entretenimento, de cultura, de espiritualidade falsa, seja expulso agora. Que os olhos espirituais sejam abertos, que os ouvidos espirituais sejam afinados, que a sensibilidade para perceber o que é santo aumente. Eu clamo pela reconstrução espiritual deste lar. Que o altar de oração seja levantado, que a palavra de Deus tenha lugar de honra, que os moradores tenham prazer em orar juntos, em jejuar, em louvar. Que este lar se torne ponto de encontro dos céus, que a tua glória faça morada permanente aqui, que os visitantes sintam a tua presença, que os vizinhos sejam tocados por esta atmosfera espiritual, que até os que tentam o mal sejam convencidos da presença poderosa do Senhor, que este lar seja luz no meio das trevas, que seja testemunho vivo da tua fidelidade. Eu oro agora por restauração. Restaura as emoções, restaura os relacionamentos, restaura as finanças, restaura o altar espiritual, restaura a comunhão, restaura os sonhos enterrados, restaura os projetos familiares, restaura a saúde física e emocional dos moradores. Nenhum espírito mulambo, nenhuma feitiçaria, nenhum demônio poderá impedir a reconstrução de tudo, aquilo que foi destruído pelas trevas. Eu profetizo. Este lar viverá os melhores dias. Esta casa prosperará. Esta família crescerá. E tudo o que foi roubado será restituído em nome de Jesus. Pai amado, eu me recuso a aceitar a opressão como normal. Eu rejeito o espírito da conformidade. Eu me levanto com indignação espiritual contra tudo o que tenta se estabelecer ilegalmente neste lar. Eu invoco o nome de Jesus como selo de autoridade sobre este ambiente. Nenhuma sombra espiritual permanecerá aqui. Nenhuma presença estranha encontrará repouso. Nenhum ritual maligno encontrará solo fértil. Toda raiz de bruxaria seca agora. Todo espírito mulambo bate em retirada. Todo plano das trevas é anulado. E a presença do Espírito Santo reina soberana neste lugar. Senhor dos exércitos, Deus invencível, Deus que guerreia por nós, neste momento final da minha oração, eu levanto as mãos espirituais como ato de guerra, como sinal de autoridade contra as trevas. Coloco em tuas mãos, ó Pai, todos os cômodos desta casa, todos os moradores, todos os objetos, tudo que aqui está. Eu coloco sob o teu governo total, absoluto e inegociável. Esta casa não é propriedade das trevas. Este lar não será lugar de visitação de demônios, nem de repouso de espíritos famintos. Esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. A escritura espiritual desta residência tem um único dono, o Deus de Israel. Clamo agora, com ousadia e fé, para que seja rompido definitivamente todo feitiço que tenha sido feito contra este lar. Que toda palavra de destruição lançada por bruxos, feiticeiros, macumbeiros ou satanistas seja agora revertida. Toda oração maldita, toda reza diabólica, toda invocação de espíritos feita com o nome dos moradores ou com dados desta casa, eu declaro agora sem poder algum. Eu envio de volta aos seus autores todas as setas malignas. Eu quebro toda transferência espiritual. Eu desativo todo laço invisível. Eu anulo toda oferenda feita com vela, bebida, sangue ou alimento podre.
Eu declaro: nenhuma obra maligna permanecerá em pé diante da presença do Deus vivo. Espírito mulambo, tu que tens agido sorrateiramente para derrubar lares, causar pobreza, alimentar vícios, provocar doenças sem causa, plantar brigas sem motivo, induzir a desistência e destruir o emocional das famílias, ouve agora a ordem que vem do alto: retira-te deste lar. Tu estás ilegal. Tu não és bem-vindo. Tu foste descoberto, desmascarado, expulso e proibido de retornar. Eu te ordeno pelo sangue de Jesus. Sai da mente, sai dos cômodos, sai dos relacionamentos, sai das finanças, sai da saúde, sai das emoções, sai do ar espiritual que pairava sobre esta casa. Todo o domínio que você buscava, perdeu. Toda a base espiritual que você usava foi desfeita. Toda a força que te dava acesso foi cortada. Espírito Santo de Deus, sopra agora. Tua presença é bem-vinda neste lar. Tua paz é desejada. Teu governo é estabelecido. Enche esta casa com luz, com unção, com presença gloriosa. Preenche os ambientes com teu perfume. Muda a atmosfera. Que onde havia brigas, reine o diálogo. Que onde havia gritos, surjam cânticos. Que onde havia opressão, entre o alívio. Que onde havia peso, venha leveza. Que onde havia escuridão, brilhe a luz do teu trono. Que a rotina deste lar seja marcada pela presença divina. Que o dia comece com louvor e a noite termine com gratidão. Que a casa se torne um altar de adoração, uma guarita da glória de Deus. Anjos do Senhor, assumam seus postos agora. Anjos com espadas de fogo, se posicionem ao redor da casa. Anjos guardiões, permaneçam sobre cada morador. Anjos ministradores, sirvam aqueles que estão cansados. Anjos de batalha, façam patrulha espiritual dia e noite. Nenhuma seta maligna passará. Nenhum espírito rondará impunemente. Nenhuma visita camuflada trará sujeira espiritual. Nenhum objeto consagrado cruzará os portais da casa. Que toda entrada seja blindada com fogo divino. Que todo caminho do mal seja obstruído. Que todo encosto espiritual se perca no meio do caminho e não encontre morada neste endereço. Senhor, cancela agora toda maldição hereditária que ainda age como direito legal sobre esta família. Toda herança espiritual maligna passada de geração em geração, por sangue, por votos, por pactos ocultos, por alianças familiares com práticas das trevas, seja anulada agora. Eu declaro em alta voz: nesta geração a maldição é quebrada. Nesta geração, o ciclo termina. Nesta geração, o jugo cai por terra. Esta casa não será a repetição do fracasso dos antepassados. Esta casa não repetirá o padrão de ruína. Esta casa não será vítima da iniquidade familiar. A bênção do Senhor é que permanece aqui. Levanto agora um novo decreto espiritual sobre esta casa. Decreto de proteção, decreto de santidade, decreto de vitória. Decreto que a mente dos moradores será renovada. Decreto que o coração será curado. Decreto que o ambiente será leve. Decreto que a noite será de paz. Decreto que o dia será produtivo. Decreto que nenhuma bruxaria, macumba, despacho, invocação ou amarração prosperará. Decreto que nenhuma doença sem diagnóstico voltará. Decreto que nenhuma aliança maldita se reconstruirá. Decreto que nenhum espírito mulambo resistirá ao poder do nome de Jesus. Senhor, sela esta oração com fogo. Sela esta casa com o teu espírito. Sela os pensamentos dos moradores com a tua palavra. Sela os sonhos com tua promessa. Sela os ambientes com a tua unção. Sela a porta de entrada com os teus anjos. Sela os quartos com teu descanso. Sela as finanças com tua provisão. Sela as conversas com tua sabedoria. Sela os projetos com tua direção. Que a tua palavra esteja em cada cômodo como espada de dois gumes. Que o nome de Jesus seja lembrado e invocado diariamente neste lar. Que a cruz de Cristo esteja firmemente levantada neste ambiente. Pai, eu termino esta oração com um grito de vitória.
porque já sinto o peso da opressão saindo. Já sinto os laços espirituais sendo quebrados. Já sinto a limpeza sendo feita. Já percebo o ar mais leve. Já vejo os sinais da libertação se manifestando. Já ouço o som do céu se movendo sobre esta casa. Eu te agradeço, Deus de guerra. Eu te exalto, Deus vitorioso. Eu te honro, Rei dos Reis. Porque sei que esta oração não foi em vão. Sei que os céus se moveram. Sei que os arcanjos se posicionaram. Sei que os demônios fugiram. Sei que o lar está agora sob cobertura total. E com fé firme, autoridade profética e confiança total no nome de Jesus, eu declaro diante do mundo espiritual: esta casa está livre. Esta casa está protegida. Esta casa está selada. Esta casa está debaixo das mãos do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.